Bom dia, pessoal. Na aula anterior, a gente teve um desencontro só no horário de ser liberada a atividade na plataforma. Mas quem conseguiu acessar, algumas pessoas não acessaram mesmo depois, mas quem conseguiu acessar viu que, mesmo ele sendo disponibilizado depois daquele horário combinado, teve as 4 horas para fazer a atividade, tá certo? Então, ou seja, aquele pessoal que não fez, eu vou disponibilizar de novo e as mesmas 4 horas, tá? Quando não for disponibilizado na plataforma, pessoal, é porque a atividade é do livro, então vai estar disponível na agenda para vocês, a página, tudo direitinho, tá certo? Para vocês ir lá e fazer, não deixa de fazer. Aula passada a gente estava vendo divisibilidade, critérios de divisibilidade. Por quê? Para chegar em números primos MDC e MMC. Então, o que eram os critérios de divisibilidade? Eram regras que facilitavam para você identificar um número e o divisor dele para ganhar tempo, de maneira que fosse mais fácil e mais rápido o raciocínio. Então, no caso, a gente viu o critério de divisibilidade por 2, que era quando o número fosse par. Quem eram os números pares? Considerado pares quem terminava em 0, 2, 4, 6 e 8. Tá? Então, qualquer número que tem essa terminação, divisível por 2. Divisível por 3 é quando eu somasse os algarismos e a soma deles desse um número que fosse divisível por 3. Então, no caso do divisível por 3, como era essa soma dos algarismos? Se eu tinha o número 72, 7 mais 2, 9, e 9 é divisível por 3. Então, ele era um número divisível por 3. Então, por 2 é par, por 3 que a soma seja divisível por 3. Por 4, nós tínhamos uma exceção. Se o número fosse, os dois últimos números fossem divisíveis por 4, e qual era a exceção? É que os dois últimos números fossem 0. Sempre que for 0, ele é divisível por 4, mas não é só um único 0, são 2 zeros. Porém, quando a gente chega na regra de 5, do critério de divisibilidade por 5, a gente encontra aí uma característica comum à divisibilidade por 4. Por quê? Porque quando é um número divisível por 5, ele termina em 0 ou 5. O que é que diferenciava eles dois? Que no caso do critério por 4 é que tinha que ser 2 zeros. Exemplo, 100. 100 tem 2 zeros no final, então ele é divisível por 4. 2020 só tem um 0 no final, então ele não é, tá certo? A gente não aplicaria essa regra. A gente começaria de quem? Do 2, por ele ser um número par. Mas se eu quisesse aplicar a regra de ter 0 no final, então eu aplicaria a de 5 e não a de 4. Então a gente também viu o critério por 6, que ele tinha que ter duas características. O número tinha que ser par e ao mesmo tempo divisível por 3. Ou seja, ele tinha que ser divisível por 2 e 3 ao mesmo tempo. Se ele fosse divisível por 2 e 3, então ele era um número divisível por 6. Então a gente viu essas regras, né? E aí agora a gente vai ver o quê? Números primos, que era para chegar em números primos. O que são números primos? É que a gente designa que um número é primo. Ele é chamado primo quando ele só tem 2 divisores, e ele mesmo. Se eu tenho um número maior que 1, obrigatoriamente, e que ele tem mais de 2 divisores, então ele é chamado de número composto, tá? Sempre que a gente vê um número que tem mais de 2 divisores, é chamado de número composto. Divisor é diferente de divisível. Por exemplo, um exemplo prático disso, pessoal, é o número 0. O número 0, ele é divisível por qualquer número. 0 divisível por 2 é 0. 0 dividido por 3 é 0. 0 dividido por 4 é 0. Eu posso dividir ele por qualquer número, então ele é divisível. Agora, ele não é divisor. Eu não posso fazer 4 dividido por 0. 5 dividido por 0. 6 dividido por 0. O 0 e o 1
são específicos. O 1 também, ele é o quê? Divisor de qualquer número, mas ele não é divisível por qualquer número. Então aí entra a regra de quem? Do número primo. E ele é um número primo com uma característica bem específica. Se eu quiser, quando a gente fala divisível, é que o quociente seja um resultado de um número inteiro e positivo. Então, quando ele é o número 1, ele só é divisível por 1, para o resultado ser um número inteiro. Então, ele é o único que não vai ter 2 divisores na especificação. Então, nessa especificação, a gente só tem números primos ou compostos. Ele só se encaixa nessas duas, primos ou compostos. Primo, ele tem 2 divisores obrigatoriamente, 1 e ele mesmo. Composto, tem mais de 2 divisores. Se tiver 3, já deixou de ser primo, tá? Como exemplo, os divisores de 12. Quem são os divisores de 12? Então, a gente começa por quem? Por 1. 12 dividido por 1, 12. O resultado é um número inteiro, quociente. Então, 1 é divisor de 12. 12 é divisível por 2 porque é par. Então, 12 dividido por 2, 6. É um número par. Não tem resto essa divisão. Então, ele é o quê? Divisor. 3. Por que ele é divisível por 3? Porque 2 mais 1 é 3. Então, segue a regra. 3 também é divisor de 12. 4. 12 é um número divisível por 4? É. 12 dividido por 4 dá 3. Então, 4 também é um divisor de 12. 5 já não posso, porque ele não termina em 0 ou 5. 6 eu posso, ele tanto é par, quanto a soma dos algarismos é um número divisível por 12. 6. Você vê que começou a desaparecer um número bem aqui, ó, no conjunto dos divisores. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4 e 6. O próximo divisor dele, por 7. 7 eu não consigo dividir esse número, o ímpar pelo par. Não é possível. O 8. O 8, ele vai me deixar um resto. Quando eu fizer essa divisão. 12 dividido por 8. 1 vezes 8 é 8, para 12, 4. 4 é menor que 8, então eu já vou ter um resto aqui, porque eu vou ter que acrescentar um 0 e uma vírgula para poder fazer essa divisão. E quando a divisão tem um número que é decimal, não conta como divisor dele, tá certo? No nosso caso, não conta como divisor. Então, o 8, o 9 também não é divisor, o 10 também não é divisor, o 11 não é divisor e o próximo número que divide ele é o próprio número, 12. Então, quantos divisores ele tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 divisores. Se o número tem 6 divisores, ele deixou de ser um número primo. Ele vai ser um número composto. Facinha a matéria, pessoal. O que caracteriza ele? Se ele tiver somente 2 divisores. O 16. Quem são os divisores de 16? O 1. 16 é dividido por 1. É divisível por 2. Por 3 já não é. Por quê? 6 mais 1, 7. O algarismo ele não é um número divisível por 3. Por 4, sim, porque 16 é divisível por 4. Dá um número inteiro que é 4. Por 5, não, porque quebra o critério. Nem por 6, nem por 7. Por 8. Por que por 6 não, professora? Porque para ser divisível por 6 tinha que ser por 2 e 3. E ele não é divisível por 3. Então não vai. Por 7 também não, porque é ímpar. No caso do 8, 16 dividido por 8 já veio para 2. Quando eu colocar 16 divisível por 9, vai passar disso aqui, vai dar uma divisão menor que 1. Vai 1, alguma coisa decimal. Então, nesse caso, a gente vai ter o quê? Que o próximo divisor dele é o próprio 16. Para quem não entendeu o que eu fiz agora, o que foi que eu disse? O 9 não, porque você está vendo que o 8 já chegou no 2. É porque o 8 multiplicado pelo 2 já dá 16. O próximo seria o 9. O 9, se eu multiplicar aqui por 1, não alcança. Então, quando eu dividir 16 por 9, vai me dar um número decimal. 2 vezes 9, 18 eu não posso usar.
1 vezes 9, 9. Para 16, eu vou ter quanto? O 7. Aí, no caso, eu vou colocar aqui uma vírgula e um zero. Ainda não vai alcançar, ó. Vai continuar tendo um número decimal, sem chegar a um número inteiro como resposta. Então, ele também não continua. 16 vezes 1, 16. Então, esse aqui é o último divisor dele. Tá certo? Eu achei o maior, que é ele mesmo, pelo menor. Então, eu cheguei no ponto do conjunto de divisores dele. Quantos divisores ele tem no total? 5 divisores. Então, ele é um número composto. Acho que até agora nenhuma dúvida, né? Número 17. O número 17, ele vai ser divisível por 1, porque todo número é dividido por 1. 17 é dividido por 1. Não é possível dividir ele por 2, porque ele não é par. Por 3, porque não segue o critério de divisibilidade. Por 4, 17 nunca foi divisível por 4. Lembra que na regra do 4 são os dois últimos algarismos. A gente considera os dois e não só um. Então 17 não é divisível por 4. Por 5, porque não termina em 0 e 5. Por 6, porque não é por 2 e 3. Por 7, não tem um número que eu multiplique o 7 e encontre o 17. E assim por diante. Você começa a se adaptar com as regras de divisibilidade, você observa que você vai testando os números e eles não vão aparecendo. Ou seja, chegou no ponto, esse número, que o único divisor dele é o próprio 17. Então, quando isso acontece, nós temos um número primo. Isso é um número primo. Você fez as testagens e aqui está ele. 1 e 17. Ele é um número que contém somente 2 divisores. 1 e ele mesmo, o próprio número. Então, no caso, os mais conhecidos dos números primos são quem? O 2. Quem são os divisores de 2? 1 e 2. O 3. Isso é divisível por 1 e por 3. O 5, só por 1 e 5. O 7, o 11, o 13. Quem vai ser o próximo? O 17, o 19. E assim, tá infinito. Aí você podia me dizer assim, então são os ímpares. Não são. Tem um par que quebra essa regra, o 2. O 2 é o único número que é par e é primo. Os outros, sim, são números ímpares. Então é só todo número ímpar. Não. Eu tenho 3, 5, 7, o 9 já não faz parte da sequência. Então não pode ser que é todo número ímpar, tá certo? Então não tem coincidência. Tem a testagem para você ver se segue os critérios. Não seguiu o critério, faz parte do número primo. Se é possível utilizar os critérios e achar mais do que 2 divisores, então eu tenho um número composto. E aí vem a expressão decompor em fator primo, que seria isso. Eu tenho um número que, quando eu digo decompor em fator primo, é fazer infinitas divisões. Eu vou fazer sucessivas divisões, tá? Eu não vou fazer uma única divisão e achar o valor. Então, decompor em fator primo, você vai ter que fazer sucessivas divisões. O que são sucessivas divisões? Essas sucessivas divisões é até você ter somente o número 1 como o resto, tá? No caso do quociente. Então, como assim? Aqui o 180. 180 é divisível por 2. 180 por 2. 9 vezes 2, 18. Esse zero que eu baixo aqui, eu também baixo aqui. Achei 90. 90 ainda é divisível por 2. Ele é divisível por 2, por 3, por 5. Porém, enquanto ele for divisível por 2, você vai continuar usando. Por quê? Quem são os fatores primos que eu falei para vocês? 2, 3, 5, 7, 11. Então, no caso, você tem que continuar utilizando o fator até o número não ser mais divisível por ele.
Depois que o número não for divisível por 2, o próximo fator que eu tento utilizar, o 3. Depois, o 5. Sempre tem que seguir essa sequência. Decompõe fator primo. Eu não podia chegar aqui em 180 e botar assim, por 3 é 60. Mas aí eu pulei um fator primo, que era quem? O 2. Então não posso, eu tenho que seguir uma sequência. Então, primeira coisa, decompõe fator primo, segue uma sequência, segue uma ordem. Eu tenho que usar sempre o menor fator primo e o seguinte dele, sempre para fazer a decomposição dos números em fatores primos. 90 dividido por 2, 4 vezes 2, 8, para 9, 1, baixou 10, 5 vezes 2, 10. Pronto, o quociente aqui, 45 e o resto 0. Achei o número 45. 45 ainda é divisível? 45 ainda é divisível. Por quanto agora? Não é mais por 2. Quem é o próximo número primo? O 3. 4 mais 5, 9. 9 é divisível por 3. Então, você vai dividir o 45 por 3. 1 vezes 3 é 3. Para 4, 1, baixou 5. 5 vezes 3, 15. Resto, 0. Ou seja, a divisão exata. 15 ainda é divisível por 3. 1 mais 5, 6. 6 é divisível por 3. Então, eu vou dividir o 15 também. 15 dividido por 3. 5 vezes 3, 15. Por 15, o resto foi 0. Tem 5 como quociente. Vamos agora dividir o 5. 5, eu não posso mais dividir por 3. Próximo número primo seria o 5. Então, 5 dividido por 5, 1. 1 vezes 5 é 5. 5, 0. Quando é que eu paro de dividir? Quando o meu quociente for 1. Chegou aqui, eu fiz o quê? Uma decomposição em fator primo. Quem são os fatores primos? 2, o 3 e o 5. Eu vou sempre ter que fazer essas divisões sucessivas? Vou. Mas tem uma maneira de a gente colocar ela. Se a partir de agora, quando falar em decompõe fator primo, você não vai fazer isso aqui. Você vai fazer assim, escreve o número, 180, passa um traço do lado direito dele e vai colocando as suas sucessivas divisões. De que maneira? Você organizava em dividendo, divisor, quociente e resto. Você usava sempre esses 4 fatores. Agora você não usa mais essas 4 parcelas. 180 dividido por 2, aí onde é que você vai escrever o resultado? Aqui. 90. A partir do momento que você colocou o resultado aqui, 180 dividido por 2, 90. Na hora que ele veio para cá, o 90 já ficou na posição de ser dividido de novo. Então, 90, ele é divisível por 2, 45. 45 não é mais divisível por 2. Então, quem é o próximo na sequência? O 3. 44 mais 5, 9, 45 por 3. Onde é que vai ficar sempre o meu quociente agora? Aqui desse lado, que é o divisor, e aqui são meus quocientes. 45 dividido por 3, 15. Por 3, 5. E por 5, 1. Chegou no 1, terminou. Quem são os fatores primos? 2 vezes 2, vezes 3, vezes 3, vezes 5. São esses os fatores primos. Então, eu fiz o que? O 180, eu decompus como fator primo. Por que fator primo? Porque da multiplicação desses números primos, eu encontro o 180. 2 vezes 2, 4, vezes 3, 12, 12 vezes 3, 36, 36 vezes 5, 180. Então, a prova de que você fez a decomposição correta é que se você chegar aqui e multiplicar o número, você vai achar exatamente o primeiro fator, tá? Então, decompõe fator primo
vai ser organizar essas sucessivas divisões dessa maneira. Olha o tamanho desse cálculo, o quanto você gastou aqui de tempo e espaço, e olha o tamanho desse cálculo. Então, de novo, outra regra para diminuir o seu trabalho, tá certo? Isso aqui vai ser muito utilizado, pessoal, até vocês chegarem no terceiro ano e um pouquinho depois, dependendo do curso que você escolher seguir. Então, quem tiver problemas ou dificuldades na multiplicação, começa a dar uma estudada, porque a dificuldade de vocês vai ser justamente fazer essa multiplicação ou divisão, que é o retorno da multiplicação, para encontrar o fator. Quem tem problema de multiplicação e divisão, bem aqui, começa a ficar para trás na matéria, tá? Então, corre na tabuada, revisa a tabuada, revisa os critérios de visibilidade para a gente poder caminhar bem com o conteúdo, ok? Então, vamos para as divisões sucessivas. Aqui, por exemplo, nós temos o número 75. 75, nós temos ele que não é par, então já não pode ser divisível por 2, para me decompor em fator primo, tá certo? Vamos só trabalhar essa decomposição em fator primo hoje. 75 não pode ser divisível por 2, que não é par. Será que é por 3? 7 mais 5, 12. 2 mais 1, 3. Então, ele é divisível por 3. Como é que eu decomponho em fator primo? Passo o traço do lado do número para trabalhar ele. Então, aqui vai ficar o divisor. E aqui o quociente, lembrando sempre dessa ordenança agora, que na outra, nas 4 parcelas a gente tinha dividendo, divisor, o quociente aqui e o resto. Agora é diferente. A gente tem aqui dividendo, divisor, quociente fica aqui embaixo do dividendo. Quando ele fica aqui embaixo do dividendo, ele passa a ser o que? Um novo quociente, tá certo? Então, você não pode fazer a confusão dessa nova configuração, tá certo? Sempre que eu tenho dividendo, divisor, quociente, o quociente passa a ser um novo divisor, tá certo? Um novo dividendo. Vou precisar de outro divisor. 75 por 3 vai me dar 25. Ah, tia, se eu não souber fazer isso aqui, então você organiza aqui. 75 por 3, usa as 4 parcelas. 2 vezes 3, 6, para 7, 1, baixa o 5. 5 vezes 3, 15, divisão exata. Mas eu quero que você aprenda a fazer aqui. Mesmo que você ainda utilize isso aqui, por não estar seguro da tabuada, você tem que aprender a trabalhar dessa maneira, nessa configuração. Então, 75 por 3, 25. 5 mais 2, 7. Não é mais divisível por 3. Então, o próximo divisor dele é 5. 25 dividido por 5 vai ser 5. E dividido por 5 vai ser 1. Dividendo, divisor, quociente. Quociente agora virou um novo dividendo. Dividendo, divisor, quociente. Quociente deu 1. Terminou as divisões. Quem são os fatores primos? 3, 5 e 5. Então, nesse caso aqui, eu tenho 3, 5 e 5. 3 fatores primos como múltiplos de 75. 3 vezes 5, 15. 15 vezes 5, 75. Então, quando você acha esse valor, você terminou porque achou o valor que corresponde ao primeiro dividendo. 63. 63, ele é divisível por 2? Não, porque não é par. Então, não pode começar do 2. Verifica logo isso. Não é par, já não pode. 6 mais 3, 9. 9 é divisível por 3. Então, ele começa do 3. 63 por 3 dá 21. 2 mais 1, 3. Então, ele continua sendo divisível por 3. 21 dividido por 3, 7. Naquela pequena lista que a gente acabou de fazer de fatores primos, estava lá o 2, o 3, o 5, o 7. Então, o 7 ele só é divisível por 1 e ele mesmo. 7 dividido por 7, 1. Achei esse valor, terminou meu fatores primos. 3 vezes 3 vezes 7. Esses são os meus fatores primos. Lembrando que eu tenho
2 3 aqui. Então, a outra maneira que eu posso escrever ele, o 3 elevado a 2, esse 2 indica que ele é 2 vezes 7. Posso escrever assim, tá? Isso é uma decomposição solitária de fator primo. Depois a gente vai ver que a gente pode fazer a divisão por 2 números ao mesmo tempo, por 3 números ao mesmo tempo, que é o mais comum e é o que vocês mais vão utilizar mais pra frente. Decompondo o número 1000. 1000 dividido por 2, 500. Por 2, 250. Por 2, 125. 5 e 2, 7. 7 mais 1, 8. 125 já não pode ser divisível por 3, porque a soma dos algarismos deu 8. Então ele vai ser divisível por 5, porque termina em 5. 125 dividido por 5, 25. Por 5, 5. E por 5, 1. Achei aqui e terminou. Quem são os meus fatores primos? 2 vezes 2 vezes 2, vezes 5 vezes 5 vezes 5. Acabei de comentar com vocês o quê? Esse número que está se repetindo, eu posso escrever ele uma vez só e colocar o número de vezes que se repete como expoente. Então, 2 elevado a 3 vezes 5 elevado a 3. São os fatores primos que dividem 1000. 2 e 5. O número 1260. 1260 dividido por 2. 12 por 2, ó. 6, 60 por 2, 30. Você pode fazer assim quando você não lembrar, ou você pode fazer a velha continha aqui. 1260 dividido por 2. 6 vezes 2, 12, baixo 6, 3 vezes 2, 6, baixou o 0 e 0 aqui. Pode fazer a utilização dela, lembra disso, mas na hora de escrever aqui, eu não vou ter esse resto e o meu quociente passa a ser o novo dividendo. 630 dividido por 2 vai ser 315. O número deixou de ser par, terminou em 5. Ah, mas terminou em 5, então só dá para dividir por 0, sempre que terminado em 0 ou 5, só divide por 5. Não, você tem que fazer a soma dos algarismos para comprovar se ele não é divisível por 9 ou por 3. 315, 3 mais 1, 4, 4 mais 5, 9. 9 é um número divisível por 3. Então, 315 vai ser um número divisível por 3. 315 divisível por 3 vai ser 105. Eu não sei fazer isso de cabeça. Vem pra cá. Deixa sempre um espaço do lado do caderno, na folha do caderno, no canto direito, para poder fazer os cálculos. 315 por 3. 1 vezes 3, 3, que nada. Baixa o 1. O 1 é menor que 3, então eu não posso usar ele como dividendo. Eu tenho que deixar ele maior do que o divisor. Como eu tenho que deixar ele maior, eu vou baixar o 15 também. Certo? Na hora que eu baixo o 15 para completar, aqui eu acrescento um 0. Então, 5 vezes 3, 15. 105. 105 ainda é divisível por 3? 5 mais 0, 5 mais 1, 6. 6 é um número divisível por 3. Então, 105 dividido por 3. Quem vai ser esse número? 105 divisível por 3. Então, se fosse um número que a gente fosse aplicar a regra do 5, você já ia pular um fator primo. Porém, como ele ainda é um número divisível por 3, você vai ter que continuar aqui. Lembrando que... O que está faltando a gente lembrar? Sempre que eu tiver aqui nesse caso
O fator primo sempre vai começar do 2. Veja que a gente sempre está começando do 2. Quando eu não começo do 2, o próximo fator primo tem que ser quem? O 3. E o próximo fator primo, depois do 3, o 5. Depois do 5, o 7. Sempre tem que fazer essa sequência. Eu não posso colocar aqui 2, 3, voltar para o 2, aí depois ir para o 5, não. Tem que seguir sempre a sequência. Depois que eu não puder mais usar 2, eu começo a usar 3. Se eu não puder mais usar o 3, eu vou para o 5. 105 divisível por 3. 105 dividido por 3 vai dar quanto? 39. Não, peraí. Mentira, 105 por 3. Faz a prova, tá, pessoal? 3 vezes 3, 9. Para 10, 1, baixo 5. 5 vezes 3, 15. 35. 35 ainda é divisível por 3? 5 mais 3 é 8. Ele já não pode mais ser divisível por 3. Então, a partir daqui, ele vai ser divisível pelo próximo fator primo, o 5. 35 dividido por 5 vai ser o 7. Tabuadazinha de 5. Cheguei num fator primo. Fator primo está no dividendo. Se ele é primo, ele só é divisível por 1 ou por ele mesmo. Então, no caso, ele mesmo. 7 por 7, 1. O 1 sempre tem que estar desse lado esquerdo. Quem são os fatores primos que eu utilizei? 2, 3, 5 e 7. Houve alguma repetição? Houve. O 2 eu utilizei 2 vezes. E o 3 eu também utilizei 2 vezes. Então, aqui eu decompus em fator primo. Agora, eu quero que vocês vejam que eu vou colocar isso junto para fazer como se fosse uma decomposição só. Não vai ser novas divisões, a gente vai utilizar números já conhecidos. Ó. Então, agora eu vou usar 1000 e o 1260 para achar fator primo. 1000 e 1260. 1000 e 1260, eles começaram sendo dividíveis por 2. Então, se eu divido 1000 e 1260 por 2, eu vou ter 500 aqui e aqui 630. Ou seja, vão ser parcelas simultâneas. Você vai estar fazendo ao mesmo tempo essa divisão por 2 e essa divisão também por 2. Tá? Então, você vai estar fazendo as duas ao mesmo tempo. Poderia ser por 3 parcelas? Poderia. Pode ser infinitos números. Eu posso ter para dividir por 2. A gente vai trabalhar com esses dois. 500 e 630. 500 e 630 ainda é divisível por 2. Então, dividindo por 2 dá 250 e dá 315. Chegando aqui tem uma diferença. Esse ainda posso dividir por 2, porque é par. Mas 315 eu já não posso mais dividir por 2. O que é que vai acontecer quando chega nesse formato? Como ele ainda é divisível por 2, você vai colocar o 2, fazer a divisão, 250 por 2, 125, e o 315, que não é divisível por 2, você repete, 315. Sempre que você ficar com um número que um é divisível e o outro não é, pelo menor fator primo, o que não é divisível por ele, você vai repetir. É como se você desse um pause na divisão e aí ele só vai continuar quando ele achar o próximo divisor dele. Então, só um vai ser divisível, não tem problema. O que é divisível, você vai fazer a divisão e o que não é, você repete. Então, agora, 125 e 315, 125 não é divisível por 3. 5 e 2, 7 e 1, 8. 125 já não é divisível por 3. Mas o 315 é divisível por 3. Então, agora, dividindo por 3, repete o 125 e o 315, você divide. 125 e 105. Nesse caso aqui, de novo, 125 não é divisível por 3 e o 105 é.
Então, 125 você repete. E 105 você divide, que vai ser o 35. Agora você chegou num fator comum. Tanto ele quanto esse número 125 quanto 35 não é mais divisível por 3. Eles agora vão ser divisíveis por 5. 125 por 5, 25. E 35 por 5, 7. O que aconteceu de novo? Eu tenho um número que eu preciso ainda de fator comum menor e um que eu não preciso mais. Esse que eu não preciso mais eu vou repetir. 25 por 5, 5. Repete o 7. Ainda tenho que dividir aqui, ó. Ele é menor, então ainda continua a divisão dele. Por 5, 1 e 7. Ah, achei o 1. Parou, terminou. Não. Tem que ser os dois agora. Eu estou trabalhando com os dois fatores, então tem uns 2 no final, o quociente tem que ser 1. Por 7, repete. Não tem mais divisão para ele. E 7 por 7, 1. Agora você terminou a divisão. Então, quem são os fatores primos dessa decomposição? Eu tenho 2, 3, 5 e 7. O 2 aparece quantas vezes? 3 vezes. O 3, 2 vezes. E o 5, 3 vezes. Agora sim veio o fator da minha decomposição. Não são parcelas únicas agora, elas atuam em dupla. Também pode atuar em trio, tá? Vai ser o nosso próximo exemplo. Então a gente viu decompor fator primo uma única parcela, a gente viu decompor fator primo quando eles são impares, 2 parcelas, e a gente vai ver o último caso, que é quando eu utilizar 3 parcelas. 3 parcelas prossegue a mesma regra, é só para você se adaptar. 6, 12 e 30. Decompondo em fator primo, o menor primo é o 2, então sempre tem que começar por ele. 2. Como todos eles são pares, então ele é divisor deles. Todos eles são divisíveis por 2. 6 dividido por 2, 3. 12 dividido por 2, 6. 30 dividido por 2, 15. O que aconteceu nessa parte dessa divisão? 3, ele é um fator primo, então ele agora só é divisível por ele mesmo. 6 não é um fator primo. Então eu tenho que continuar dividindo ele. 15 também não é um fator primo, então eu tenho que continuar dividindo ele. Porém, o 15 ele não é divisível por 2, assim como o 6, que é um número par. Então, quem não é divisível por 2, repete e prossegue só com quem é divisível por 2. Por 2, repete o 3. 6 dividido por 2, 3. 15, que não é divisível por 2, repete. Quem é o próximo número da nossa divisão? 3. Por que o 3? Eu tenho esses 2 fatores primos por 3 e o 15. 1 mais 5, 6, que é dividido por 3. Então, se eu tiver 3 fatores e só um dele for divisível, ainda assim eu utilizo ele, eu não posso passar logo para o 3, não pode. Se eu tivesse passado aqui logo para o 3 para dividir o 3, o 6 e o 15, ia aparecer um 2 aqui nesse quociente. Na hora que aparecesse o 2, o meu próximo fator primo ia ter que ser 2 para zerar ele. E aí ia quebrar a sequência. Ia ficar 2, 3 e 2. Eu não ia estar mais decompondo em fator primo, eu ia estar fazendo uma divisão qualquer. Decompor em fator primo tem que ter a ordem. Então, no caso, 3, 3 e 15. Tenho que ter essa sequência agora. Na sequência, 3 por 3, 1. 3 dividido por 3, 1. E 15 dividido por 3, 5. Vê que 2 eu já terminei a divisão. Essa continuou. 5 dividido por 5 agora. 1, 1 e 1. Quando o meu quociente, que vira dividendo, todo der 1, aí sim terminou a minha decomposição. Quem são os fatores? 2 elevado a 2, vezes 3, vezes 5.
Preste atenção nesse detalhe aqui, pessoal, que já é o conteúdo da nossa próxima aula, MDC e MMC. Quem quiser ir dando uma olhada no livro para ver a diferença entre máximo divisor comum e mínimo múltiplo comum, vai precisar desse conceito. Qual o conceito? De decomposição em fator primo, porque você vai ter que utilizar esse raciocínio aqui, tá certo? 15, 24 e 32. 15 não é um número divisível por 2. 24 é. 32 é. Então eu tenho que começar aqui nos fatores primos por 2. Tá certo? Então repete o 15. 24 por 2, 12. 32 por 2, 16. Continuo com 2, porque eu tenho divisões pares. Por 2, repete o 15, 6 e 8. Ainda tenho números pares. Por 2, 15, 3 e 4. 3 é um fator primo. 15, 5 e 1, 6. Também é divisível por 3. 4 não é. Então, vou continuar com esse aqui. Por 2, repete o 15. Repete o 3, divide o 4, que é 2. Ainda tenho ele que é divisível ainda, é um fator primo. Então, ele é divisível por ele mesmo. 2, repete o 15, repete o 3 e 1. Esse aqui terminou, eles continuam. Por 3, 5, 1 e 1. Ainda não zerei aqui, ó. Por 5, 1, 1 e 1. Agora já terminada a decomposição. Como é que ficou essa configuração da decomposição? 2 elevado a 5 vezes 3 vezes 5. Esse 2 elevado a 5, o 5 está indicando o quê? Que o 2 aparece 5 vezes, tá? E aqui a nossa decomposição em fator primo. Mais na frente vocês vão ver que isso aqui eu posso dizer máximo divisor comum ou mínimo múltiplo comum, tá? Na próxima aula, pessoal. A atividade vai ser do livro dessa vez, vai estar disponibilizado na agenda para vocês e vocês têm que fazer e mandar para mim. Alguns já enviaram pelo e-mail, que deu certo, alguns não conseguiram, não recebi, então quem lá, e também uns não visualizaram. Quem eu não visualizei lá que não fez, quem eu visualizei que não fez no caso, vou mandar de novo, abrir aquele tempo de resposta para vocês não ficar com o conteúdo atrasado, tá certo? Da aula passada. Até a próxima.